A síndica invadiu meu escritório e encontrou meu pai, juiz federal, trabalhando. Uma invasão de privacidade transformou-se em um escândalo que abalou todo o condomínio. Segredos familiares, estigmas e um diagnóstico escondido vieram à tona de forma devastadora. O que começou como perseguição transformou-se em uma jornada inesperada de compreensão e cura. Uma história de coragem, preconceito e redenção que vai emocionar você. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você já enfrentou injustiças onde morava? Vocês não vão acreditar no que aquela síndica metida à besta fez comigo. Sério, preparem-se para a história mais absurda que vocês já ouviram sobre invasão de privacidade, abuso de poder e uma vingança digna da novela mexicana. E pasmem, tudo isso aconteceu no meu próprio apartamento. Tudo começou numa segunda-feira daquelas em que o céu parecia estar desabando. Sabem aquela chuva que parece que Deus resolveu lavar toda a roupa suja do mundo de uma vez? Pois é. Eu, uma arquiteta de 32 anos, com mais projetos pendentes que cabelos na cabeça, tinha acabado de retornar de uma viagem de trabalho. Exausta, com as malas ainda cheias de roupa amassada e a cabeça lotada de desenhos técnicos. A única coisa que eu queria era um banho quente, um vinho barato e aquele abraço gostoso do meu sofá. Mas o que eu encontro na porta do meu apartamento? Um papelzinho amarelo. Aqueles avisos que já fazem seu coração disparar antes mesmo de ler o conteúdo. Notificação de infração. Uso comercial de unidade residencial. Meu Deus, que diabos era aquilo? Usei minha mesa para desenhar plantas baixas e agora sou uma criminosa? Por acaso a senhora síndica instalou câmeras na minha sala? Devo procurar por microfones embaixo do meu vaso de suculentas? Respirei fundo, amassando aquele papel com uma força que nem sabia que tinha depois de uma viagem de 6 horas. Espremida em uma poltrona de avião que claramente foi projetada para crianças de 10 anos. Vamos falar sobre ela, a protagonista da minha desgraça pessoal. Dona Marta, 58 anos, síndica há impressionantes 3 meses e dona de um conjunto de regras particulares que nem Moisés teria coragem de trazer da montanha. Uma senhora de óculos, de armação grossa que parecem ter saído direto dos anos 80. Cabelo sempre impecavelmente pintado naquele tom de castanho artificial e um blazer diferente para cada dia da semana. Sabe aquele tipo de pessoa que parece ter sido programada para encontrar problemas? Ela conseguiria achar pelo em ovo, juro por Deus. Ignorei aquele aviso, claro. Quem nunca trabalhou em casa? Estamos em 2025, pelo amor de Nossa Senhora dos Arquitetos. Sobrecarregados. Todo mundo tem um cantinho do apartamento transformado em escritório improvisado desde a pandemia. Não é como se eu estivesse recebendo clientes de lingerie ou montando uma fábrica de fogos de artifício na minha sala de estar. 3 dias depois, terminando de guardar as compras do supermercado, sim, aquelas que você jura que vai comer, saudável desta vez, mas acaba com 3 pacotes de bolacha recheada na sacola. Escuto a campainha. Olho pelo olho mágico e quase caio para trás. Era meu pai. Meu pai. Sem aviso, sem mensagem, simplesmente apareceu. Como se a vida já não estivesse complicada o suficiente. Agora, deixa eu contextualizar para vocês entenderem o tamanho do problema. Meu pai não é um senhor qualquer que resolve fazer uma visita surpresa. Ele é, ou melhor, era, um juiz federal respeitadíssimo. Daqueles que apareciam no Jornal Nacional dando sentenças em casos importantes. Só que há 6 meses, ele teve que se afastar temporariamente. A versão oficial: questões de saúde. A verdade? Um diagnóstico recente de transtorno bipolar que ele se recusava a aceitar até ter um episódio durante uma audiência. Foi um escândalo abafado à base de muito contato e influência, mas que deixou meu pai destruído. O homem que sempre foi sinônimo de autoridade, agora tentava se esconder dos holofotes como se fosse um criminoso. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Perguntei, tentando não soar tão chocada quanto realmente estava. Preciso de um lugar para ficar uns dias. A imprensa não para de rondar minha casa e seus irmãos não têm espaço. Respondeu ele, entrando sem esperar convite,
arrastando uma mala que parecia conter sua vida inteira. Aquele homem de 65 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, mesmo depois de horas viajando, postura impecável apesar das olheiras profundas, estava visivelmente fragilizado, mas ainda carregava aquela aura de autoridade que fazia advogados tremerem nas bases. E agora ele estava na minha sala, observando meus porta-copos desorganizados e a louça do café da manhã ainda na pia, como se estivesse avaliando provas de um crime. Pai, o senhor não pode simplesmente aparecer assim, tentei explicar enquanto o via caminhando pelo apartamento, como se estivesse inspecionando um local de crime. Eu tenho uma vida, tenho trabalho, tenho... Sua mãe me expulsou de casa, ele interrompeu, sentando-se no meu sofá com um suspiro de quem acabou de carregar o mundo nas costas. Disse que só volto quando aceitar o tratamento completamente. E como é que eu ia dizer não? Como recusar abrigo ao homem que financiou minha faculdade de arquitetura, que me ensinou a andar de bicicleta, que chorou escondido no meu casamento e depois no meu divórcio? Impossível. A manteiga derreteu, o coração amoleceu, e lá estava eu concordando com alguns dias que, no fundo, eu já sabia que seriam bem mais que isso. Na semana seguinte, recebi uma ligação do tipo que faz seu estômago dar um nó. Um cliente importante queria uma reunião presencial em São Paulo para discutir um projeto de resort em Campos do Jordão. O tipo de projeto que pode mudar uma carreira, sabe? Daqueles que você menciona casualmente em eventos só para ver a cara de inveja dos colegas. O problema? Deixar meu pai sozinho no apartamento. Pai, preciso viajar por 3 dias. O senhor vai ficar bem aqui? Ana, pelo amor de Deus, passei 35 anos da minha vida decidindo o destino de pessoas. Acha que não consigo ficar sozinho por 72 horas? Respondeu ele, ajustando os óculos de leitura, enquanto folheava um livro que ele já devia ter lido umas 15 vezes. Só estou preocupada. O senhor está tomando os remédios direito? E se tiver algum... Hesitei, sem saber como falar da possibilidade de um episódio. Algum surto? É isso que quer dizer? Pode falar a palavra, Ana, não sou uma criança. Ele fechou o livro com um baque que fez meu gato pular do sofá. Estou seguindo o tratamento. Vá fazer seu trabalho. Relutante, dei minhas últimas instruções. Não abra a porta para ninguém. A síndica desse prédio é uma bruxa que já está implicando comigo. E, por favor, não use meu escritório. Tenho projetos confidenciais espalhados por lá. Ele assentiu com aquela expressão de não sou idiota, que só pais sabem fazer. E eu parti para São Paulo com aquela sensação horrível de que estava esquecendo de desligar o ferro de passar ou o fogão. Só que, nesse caso, estava deixando um juiz bipolar recém-diagnosticado sozinho no meu apartamento, com uma síndica à espreita. A reunião em São Paulo foi um sucesso. O cliente adorou minhas propostas, pagou um adiantamento generoso e eu até consegui jantar naquele restaurante japonês caríssimo que sempre quis conhecer. Estava me sentindo a própria Zaha Hadid quando recebi uma mensagem da minha vizinha do 702. Ana, a síndica e 2 conselheiros entraram no seu apartamento com a chave mestra. Falaram algo sobre vazamento urgente. Achei estranho. Meu coração parou. Vazamento no meu apartamento? Impossível. Eu tinha reformado o banheiro há menos de 1 ano. Era tudo desculpa, eu sabia. Liguei imediatamente para meu pai, mas só caía na caixa postal. Tentei a síndica, nada. Parecia uma conspiração. Peguei o primeiro voo de volta. Praticamente joguei dinheiro no taxista para quebrar alguns limites de velocidade e subi as escadas do prédio porque esperar o elevador parecia tortura. Quando cheguei à porta do meu apartamento, ouvi vozes alteradas lá dentro. Enfiei a chave na fechadura com mãos trêmulas e deparei-me com uma cena digna de filme de comédia pastelão. Meu pai, de terno e gravata, sim, em casa, porque ele não sabe o que é roupa casual. Estava cercado por pilhas e mais pilhas de documentos judiciais espalhados pela minha mesa de trabalho, pelo chão e até pela minha prancheta. Do outro lado, a síndica Marta, 2 conselheiros do prédio que eu mal conhecia, e uma expressão de triunfo no rosto dela que parecia que tinha encontrado o Santo Graal. "O que está acontecendo aqui?" gritei, largando minhas malas no chão. "Sua filha chegou, doutor.
Agora ela pode explicar por que vocês transformaram um apartamento residencial em um escritório judicial clandestino, disse Dona Marta com um sorrisinho que me deu vontade de arrancar com uma espátula. Clandestino? Meu pai se levantou indignado. Senhora, eu sou o juiz federal Ricardo Mendonça da Terceira Vara Federal. Estou apenas revendo alguns processos pessoais. Pronto. Era tudo o que eu não queria. Ele revelou sua identidade completa, como se estivesse na sala de audiências dele. Vi a expressão da síndica mudar instantaneamente. Seus olhos se arregalaram e um brilho de reconhecimento surgiu neles. Doutor Mendonça, o juiz Mendonça que foi afastado por questões de saúde, ela enfatizou as últimas palavras como se estivesse colocando aspas enormes ao redor delas. Naquele momento, percebi que a situação tinha acabado de piorar exponencialmente. Meu pai derrubou sua caneta, que caiu sobre a xícara de café, espalhando líquido marrom por cima de documentos que provavelmente não deveriam nem estar fora do tribunal. O cheiro de café misturado com tensão e vergonha preencheu a sala. Não sei do que a senhora está falando. Meu pai tentou disfarçar, começando a recolher os papéis freneticamente. Claro, que sabe. Trabalhei no Fórum Regional por 15 anos antes de me aposentar. O senhor é o juiz que teve um colapso nervoso em plena audiência do caso do desvio da merenda escolar. Ela virou-se para os conselheiros. Temos um juiz afastado por problemas psiquiátricos usando um apartamento residencial como escritório não autorizado. Isso não é apenas uma infração condominial. É uma questão para o Conselho Nacional de Justiça. Naquele momento, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não pela ameaça da multa ou da bronca do condomínio, isso seria o de menos. Mas ver meu pai, aquele homem que sempre foi um monumento de dignidade e respeito, sendo exposto daquela forma cruel, com seu diagnóstico sendo usado como uma arma, foi devastador. Por favor, saiam do meu apartamento, consegui dizer, com uma voz que não parecia minha. Vocês entraram sem autorização. Isso é invasão de propriedade. Tínhamos uma emergência. Fomos informados de um vazamento que poderia comprometer o apartamento de baixo, respondeu um dos conselheiros, um senhor careca que parecia estar desejando estar em qualquer lugar menos ali. E cadê o vazamento? Cadê o encanador? Por que a síndica está aqui e não o zelador? Disparei sentindo minha confiança retornar à medida que a indignação crescia. Isso foi uma desculpa para invadir minha privacidade e todos aqui sabem disso. Dona Marta ajustou seu blazer azul marinho, o de quinta-feira, percebi, e sorriu aquele sorriso falso de quem se acha no controle. Receberão uma notificação formal da administração. E quanto ao senhor juiz, bem, tenho certeza que o CNJ ficará interessado em saber como documentos confidenciais estão sendo tratados fora da vara federal. Depois que saíram, desabei. No sofá, meu pai estava branco como papel, organizando os documentos com mãos trêmulas. Por que, pai? Por que o senhor fez isso? Preciso me manter ativo, Ana. Se parar de trabalhar, vou enlouquecer de vez, ele confessou, com uma vulnerabilidade que nunca tinha visto antes. Esses casos são antigos, já arquivados. Estou apenas revisando para um livro que estou escrevendo. Não há nada ilegal. Legal ou não, o estrago estava feito. No dia seguinte, comecei a notar olhares estranhos no elevador. Uma vizinha que sempre conversava comigo agora fingia estar muito ocupada com o celular. O porteiro que costumava guardar minhas encomendas com um sorriso, agora apenas acenava secamente. Era como se eu tivesse contraído uma doença contagiosa chamada filha do juiz maluco. Então veio a verdadeira ofensiva. Os grupos de WhatsApp do condomínio, aqueles que normalmente só serviam para reclamações sobre barulho e avisos sobre limpeza da caixa d'água, agora ferviam com insinuações sobre o apartamento 703. O meu estar abrigando atividades suspeitas. Dona Marta, mestra na arte da fofoca digital, nunca mencionava nomes diretamente, mas deixava pistas suficientes para que todos soubessem de quem estava falando. Precisamos discutir sobre moradores que abusam do espaço residencial para atividades não permitidas, colocando em risco a segurança de todos, dizia uma de suas mensagens. Como se meu pai, revisando documentos antigos,
fosse comparável a montar um laboratório de metanfetamina no meu quarto de hóspedes, sabe? Meu apartamento, antes meu refúgio do mundo caótico lá fora, virou uma prisão. Comecei a usar as escadas para evitar encontros constrangedores no elevador. Fazia compras em supermercados distantes para não esbarrar com vizinhos no mercadinho da esquina. Tudo isso enquanto tentava administrar projetos, prazos e um pai em tratamento psiquiátrico que oscilava entre dias de produtividade frenética e períodos de apatia profunda. Foi durante uma reunião de condomínio especialmente tensa, onde fui praticamente forçada a comparecer sob ameaça de uma multa ainda maior, que descobri algo que mudou tudo. Estávamos discutindo, pela milésima vez, sobre o uso indevido das áreas comuns, quando um vizinho mais antigo, seu Alberto do 401, fez um comentário aparentemente inocente. Dona Marta, a senhora está tão rigorosa com as regras desde que se mudou para cá. Parece até que está descontando a frustração do caso do seu ex-marido com aquele juiz. A sala ficou em silêncio. Dona Marta, normalmente tão eloquente e controlada, ficou vermelha como um pimentão. Ela gaguejou algo sobre assuntos pessoais e rapidamente mudou de assunto. Mas o estrago já estava feito. Eu precisava saber mais. Depois da reunião, abordei seu Alberto no estacionamento. Com toda a sutileza que consegui reunir, o que não é muito, admito, perguntei sobre o comentário. Ah, você não sabia? Ele pareceu surpreso. O ex-marido da Dona Marta perdeu tudo em um processo julgado por um juiz federal. Algo sobre sonegação fiscal da empresa dele. Tiveram que vender a mansão no Morumbi e ela se mudou para cá. Isso faz uns 8 anos. Ela guarda um ressentimento enorme contra juízes federais desde então. Tudo fazia sentido agora. Não era só sobre regras condominiais ou meu suposto escritório ilegal. Era uma vingança pessoal, uma forma dela descontar em qualquer juiz federal que cruzasse seu caminho. E meu pai teve a sorte, ou o azar, de ser esse juiz. Aquela revelação mudou minha abordagem completamente. Se antes eu estava na defensiva, agora percebi que precisava entender melhor minha inimiga. Talvez, só talvez, pudéssemos encontrar um terreno comum. Com coragem renovada e talvez um pouco de loucura. Bati a porta do apartamento dela numa tarde de sábado, armada com um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O universal. Pedido de paz entre mulheres brasileiras. Dona Marta, podemos conversar? Só nós duas, sem advogados, sem conselheiros, sem ameaças de multa? Ela me olhou com desconfiança, mas o cheiro do bolo recém-saído do forno deve ter falado mais. Alto. Minutos depois, estávamos na cozinha dela. Uma cozinha impecavelmente limpa e organizada que me fez sentir vergonha da bagunça que eu chamava de lar. Sei que a senhora teve problemas com juízes federais no passado. Comecei, indo direto ao ponto. Mas meu pai é apenas um homem doente tentando reconstruir sua vida. Ela tomou um gole de café antes de responder. Seu pai e os colegas dele arruinaram a minha. Meu ex-marido cometeu erros, sim, mas a punição foi desproporcional. Perdemos tudo. Sabe o que é ver seus móveis sendo leiloados, suas joias de família indo embora, ter que recomeçar aos 50 anos? Não sei, respondi honestamente. Assim como a senhora não sabe o que é ver seu pai, um homem que sempre foi símbolo de força e decisão, chorando escondido porque não consegue controlar os próprios pensamentos. Ou ter que esconder os remédios porque ele às vezes acha que não precisa mais deles. Algo mudou na expressão dela. Um pequeno abrandamento como gelo começando a derreter nas bordas. Minha irmã tem esquizofrenia, ela disse, surpreendendo-me. Sei como é cuidar de alguém com transtorno mental. A vergonha, o medo, as crises... Foi como se tivéssemos encontrado um minúsculo ponto de conexão em meio a um campo minado. Duas mulheres, de gerações diferentes, com experiências de vida distintas, mas unidas pela experiência de cuidar de alguém que o mundo prefere ignorar ou julgar. Não saímos daquele café como melhores amigas. Longe disso. Mas estabelecemos um frágil acordo de não agressão. Ela não denunciaria meu pai ao CNJ se eu garantisse que ele não usaria mais o apartamento como escritório. E talvez, só talvez, ela diminuiria o tom nas mensagens de WhatsApp. Enquanto
Isso algo inesperado acontecia com meu pai. Após semanas de medicação regular e terapia, que ele relutantemente aceitou depois da invasão, ele começou a demonstrar interesse em algo que nunca imaginei: um grupo de apoio para magistrados com problemas de saúde mental. Somos mais de 20, acredita? Ele me contou, com um entusiasmo que não via há meses. Juízes, promotores, desembargadores, todos escondendo diagnósticos por medo de parecerem fracos ou incapazes. Estamos pensando em criar uma associação, fazer palestras, desmistificar o assunto no meio jurídico. Era como se ele tivesse encontrado um novo propósito. Aquele homem que há semanas parecia uma sombra do que foi, agora falava com os olhos brilhando sobre quebrar estigmas e mudar a cultura do judiciário brasileiro. E o mais incrível, a iniciativa começou a ganhar atenção, primeiro em blogs jurídicos especializados, depois em jornais maiores. Magistrados pela Saúde Mental virou um movimento pequeno, mas significativo. Foi então que recebi a proposta que poderia mudar minha carreira. Um enorme projeto em Florianópolis, um resort ecológico que alinhava perfeitamente com minha especialização em arquitetura sustentável. Seria o maior contrato da minha vida. O problema? Precisaria me mudar temporariamente por pelo menos 6 meses. Pai, vou ter que recusar, disse durante o jantar, remexendo na comida sem realmente comer. Por que diabos faria isso? Ele perguntou franzindo o senho. O senhor sabe muito bem por quê. Não posso te deixar sozinho. Não com a medicação recente, os efeitos colaterais, a dona Marta esperando qualquer deslize. Ana Beatriz Mendonça. Ele usou meu nome completo, como fazia quando eu era criança e estava prestes a levar uma bronca. Você não vai sacrificar sua carreira por mim. Já causei problemas demais na sua vida. Mas, pai, ou sem mas, vou encontrar um lugar para ficar. Um hotel, uma pousada, qualquer coisa. Sabíamos que não era tão simples. Os efeitos colaterais dos estabilizadores de humor que ele tomava ainda eram intensos. Tonturas, tremores nas mãos, sonolência repentina. Não era seguro deixá-lo completamente sozinho. Naquela noite, tomei uma decisão difícil. Recusaria o projeto. Família em primeiro lugar, carreira depois. Quando comuniquei minha decisão à pequena equipe que trabalhava comigo, a notícia vazou pelo prédio mais rápido que fofoca sobre traição. Na manhã seguinte, a última pessoa que eu esperava ver estava na minha porta. Dona Marta. Soube que você vai recusar um grande projeto por causa do seu pai, ela disse sem preâmbulos. As notícias correm rápido por aqui, hein? Respondi sem convidá-la para entrar. Tenho uma proposta para você, ela continuou, ignorando meu sarcasmo. Minha filha está trabalhando no exterior por 2 anos. O apartamento dela no 3º andar está vazio. Seu pai poderia alugar. Assim ele estaria perto para você ajudar quando estiver aqui, mas não estaria infringindo nenhuma regra do condomínio. Fiquei tão chocada que devo ter ficado uns bons 10 segundos de boca aberta, parecendo uma peixe fora d'água. Dona Marta, a mesma mulher que semanas atrás ameaçava denunciar meu pai ao CNJ, agora oferecia um apartamento para ele? Por que a senhora faria isso? Consegui finalmente perguntar. Digamos que entendo o que é se preocupar com alguém que precisa de cuidados especiais. Ela ajustou os óculos, desconfortável com o momento de vulnerabilidade. Além disso, o apartamento está parado. Melhor ter um juiz como inquilino do que deixar vazio. Quando contei ao meu pai, ele riu pela primeira vez em semanas. Estratégia interessante. Ela me quer debaixo do nariz, onde pode me vigiar. Típico movimento de uma boa adversária. Pai, não é um jogo de xadrez, respondi exasperada. É uma chance de resolver nosso problema. Ele aceitou, mais por mim do que por qualquer outra razão. E assim, em um fim de semana bizarro, me vi ajudando meu pai a se mudar para o apartamento da filha da mulher que tinha invadido minha casa para pegá-lo em flagrante trabalhando. Se isso não é material para a novela das 9, não sei o que seria. O apartamento era menor que o meu, mas perfeitamente adequado para uma pessoa. E tinha uma varanda com vista para a área comum do prédio, o que significava que meu pai poderia observar a movimentação sem precisar descer, algo que ele apreciou, dado seu medo crescente de encontrar conhecidos que pudessem reconhecê-lo.
Aceitei o projeto em Florianópolis e comecei a rotina exaustiva de trabalhar na cidade litorânea durante a semana e voltar a São Paulo nos fins de semana para checar meu pai. Foi durante uma dessas visitas que descobri algo surpreendente. A filha de Dona Marta era uma jovem promotora de justiça, atualmente trabalhando em Portugal. E mais surpreendente ainda, ela havia sido mentorada pelo meu pai no início da carreira. Clarissa Pereira é sua filha? Perguntei a Dona Marta quando nos encontramos no elevador. Por que não disse antes? Não achei relevante, ela respondeu, mas eu podia ver que havia mais naquela história. Ela me pediu para ajudar vocês quando soube quem era seu pai. Disse que ele foi o único juiz que a tratou com respeito quando ela era uma estagiária inexperiente. O mundo do direito no Brasil é assim. Gigantesco em teoria, minúsculo na prática. Todo mundo conhece todo mundo, especialmente nos círculos mais altos. E meu pai, com sua carreira de mais de 3 décadas, tinha influenciado inúmeras pessoas ao longo do caminho. Algumas positivamente, outras nem tanto. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha, mas funcionava. Eu viajava, trabalhava no projeto do resort, voltava nos fins de semana. Meu pai se adaptou surpreendentemente bem ao novo apartamento. Dona Marta, contra todas as expectativas, começou a verificar se ele precisava de algo quando eu estava fora. E então veio a maior surpresa de todas. Numa tarde de domingo, voltando de uma corrida no parque próximo ao condomínio, encontrei meu pai e Dona Marta lado a lado na área comum do prédio, ambos de joelhos na terra, plantando algo. Pai, o que o senhor está fazendo? Jardinagem, ele respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Marta está me ensinando. Parece que é terapêutico para a ansiedade. Marta, desde quando eles estavam em termos de primeiro nome? E jardinagem? Meu pai, que considerava qualquer atividade que sujasse as mãos indigna de um magistrado? Seu pai tem talento, disse Dona Marta. Não apenas Marta agora, aparentemente. As samambaias que plantamos semana passada já estão brotando. Semana passada, quanto tempo isso estava acontecendo? Eu tinha caído em algum universo paralelo onde síndicas vingativas e juízes bipolares se tornavam amigos jardineiros? Mas não era uma alucinação. Nas semanas seguintes a cada visita, encontrava mais evidências dessa improvável amizade. Temperos plantados em vasos na varanda do meu pai, revistas de jardinagem na mesa de centro, um chapéu de palha pendurado perto da porta. É um hobby comum entre a nossa geração, explicou meu pai quando o questionei sobre essa amizade inesperada. E conhecer o inimigo de perto sempre foi uma estratégia militar eficaz, acrescentou com uma piscadela que me dizia que ele ainda não tinha perdido completamente seu senso de humor. No 5º mês do projeto em Florianópolis, retornei para uma semana inteira em São Paulo para finalizar alguns desenhos que precisavam da aprovação presencial do cliente. Foi quando notei uma transformação impressionante no condomínio. O terraço, antes um espaço sem graça usado apenas para estender roupas ocasionalmente, agora abrigava uma pequena horta comunitária. Tomate cereja, alface, manjericão, cebolinha, tudo organizado em canteiros elevados feitos com madeira de demolição. Foi ideia do seu pai, contou Marta, quando me viu admirando o espaço. Ele disse que precisávamos de mais verde e menos concreto nesse prédio. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Mais surpreendente ainda era ver como os vizinhos que antes nos evitavam agora se reuniam regularmente para cuidar das plantas. Seu José do 502, Dona Helena do 801, até mesmo o mal-humorado Miguel do 304, todos participavam do projeto. Meu pai tinha se tornado uma espécie de celebridade local, não como o juiz maluco, mas como o juiz das plantas. E não parou. Por aí, com uma confiança renovada, meu pai começou a oferecer consultoria jurídica gratuita para os moradores do condomínio. Dúvidas sobre contratos, problemas trabalhistas, questões de pensão, tudo era discutido informalmente durante as sessões de jardinagem. Com a permissão formal da administração, leia-se Marta, ele transformou um hobby em um serviço comunitário. Quando o projeto em Florianópolis finalmente chegou ao fim, voltei definitivamente para São Paulo. O que encontrei?
Não era apenas um condomínio, mas uma comunidade transformada. O WhatsApp do prédio, antes um campo de batalha digital, agora transbordava de mensagens sobre receitas com os temperos da horta, dicas de cultivo e agradecimentos ao Dr. Ricardo por conselhos jurídicos que tinham economizado tempo e dinheiro para os moradores. Marta convocou uma assembleia especial, mas dessa vez não para distribuir multas ou reclamar de infrações. O objetivo era atualizar o regimento interno do condomínio, criando regras que permitissem o trabalho remoto responsável. Nosso regimento foi escrito em 1998, ela explicou durante a reunião. Precisamos nos adaptar aos novos tempos, às novas formas de trabalhar. A ironia não me escapou. A mesma mulher que tinha invadido meu apartamento, por eu estar desenhando em casa agora, defendia o direito ao home office. Mas não mencionei isso. Algumas vitórias são mais doces quando silenciosas. No 6º mês, após toda aquela confusão inicial, recebi um convite que jamais esperaria. Clarissa, a filha de Marta, tinha voltado ao Brasil para uma visita rápida e estava organizando um painel sobre saúde mental no judiciário e queria meu pai como palestrante principal. O evento seria realizado no salão de festas do próprio condomínio, um espaço que antes me foi negado quando tentei organizar uma pequena exposição dos meus projetos. Não sei se estou pronto para isso, meu pai confessou na véspera do evento. Estávamos na varanda do apartamento dele, regando as orquídeas que tinham se tornado sua nova paixão. Falar publicamente sobre minha condição. Ainda há tanto preconceito no meio jurídico. Pai, o senhor sempre me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo, respondi, repetindo suas próprias palavras, ditas tantos anos atrás, quando eu hesitava em apresentar meu TCC. Na noite do evento, observei meu pai nervoso, ajustando a gravata azul marinho, sua favorita para audiências importantes, com dedos trêmulos. O salão de festas, normalmente decorado com aqueles arranjos artificiais sem graça que são marca registrada, de condomínios de classe média alta, estava transformado. Plantas da horta comunitária decoravam o ambiente, criando um espaço acolhedor e vivo. O público surpreendeu a todos. Não eram apenas moradores do prédio, mas jornalistas da área jurídica, estudantes de direito, outros magistrados, muitos deles antigos colegas do meu pai. E lá na primeira fila, sentada ereta como uma estátua, mas com olhos curiosamente úmidos, estava Marta. Quando meu pai subiu ao pequeno palco improvisado, fez-se um silêncio respeitoso. Ele pigarreou, ajustou os óculos e começou de uma forma que só ele saberia. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo Mendonça e eu sou um juiz federal com transtorno bipolar. Simples assim, direto, sem rodeios, típico dele. Há 6 meses eu considerava isso uma sentença de morte para minha carreira, minha dignidade e meu propósito na vida. Hoje entendo que é apenas uma parte de quem sou, uma parte que precisa de tratamento, sim, mas que não me define nem me desqualifica. Enquanto ele seguia com seu relato honesto sobre os desafios, as recaídas, a medicação e principalmente sobre como o sistema judiciário brasileiro trata, ou melhor, ignora, a saúde mental de seus operadores, observei o rosto das pessoas ao redor. Não havia pena ou escárnio como meu pai tanto temia. Havia reconhecimento, compreensão e, em alguns casos, alívio. O alívio de quem finalmente se vê representado, de quem percebe que não está sozinho. Ao final da palestra, a fila de pessoas querendo conversar com ele se estendia para fora do salão. Juízes, promotores, advogados, todos compartilhando suas próprias histórias, muitas delas guardadas por anos a fio por medo do estigma. Encontrei Marta perto da mesa de café, servindo-se de uma xícara com mãos não muito firmes. Seu pai é um homem corajoso, ela disse sem olhar diretamente para mim. Clarissa sempre disse isso, mas eu me recusava a acreditar. Estava cega pelo meu próprio ressentimento. E a senhora é uma mulher surpreendente, respondi sinceramente. Transformou um conflito em uma oportunidade de crescimento para toda a comunidade. Ela deu de ombros, desconfortável com o elogio. Apenas fiz o que precisava ser feito.
Este prédio estava morrendo lentamente, sabia? Vizinhos que não se falavam, áreas comuns vazias, ninguém se importando com nada além das próprias quatro paredes. Às vezes, precisamos de uma boa crise para perceber o que realmente importa. Olhei ao redor do salão, para os rostos animados, as conversas sinceras, as plantas que traziam vida ao ambiente, e percebi a profunda verdade naquelas palavras. A invasão, que inicialmente pareceu uma catástrofe, tinha se transformado em algo muito maior que nós. Meu pai, aquele homem que 6 meses antes se escondia com vergonha de sua condição, agora estava rodeado de pessoas, gesticulando animadamente, enquanto discutia a criação de um programa de apoio psicológico para o tribunal. Seu rosto, antes constantemente tenso e vigilante, agora se abria em sorrisos genuínos. Percebi então que tanto meu pai quanto eu havíamos encontrado algo que procurávamos há muito tempo, muito antes de toda essa confusão começar. Não era apenas um lugar para morar ou trabalhar. Era um lugar para pertencer, um lugar onde podíamos ser imperfeitos, vulneráveis, humanos e ainda assim aceitos. Quem diria que precisaríamos de uma síndica intrometida, uma invasão de privacidade e uma crise de saúde mental para descobrir que comunidade não é apenas um conjunto de apartamentos empilhados, mas uma teia de relacionamentos, conflitos resolvidos e mãos estendidas nos momentos difíceis? Se aquela mulher não tivesse invadido meu escritório naquela tarde chuvosa, se não tivesse encontrado meu pai trabalhando em documentos que não deveria, talvez estaríamos todos ainda isolados em nossas pequenas ilhas de concreto, fingindo que os problemas não existem se mantivermos as portas bem trancadas. E quando vejo meu pai hoje, regando suas plantas na varanda ou aconselhando algum vizinho sobre questões legais, usando um chapéu de palha que jamais imaginei que usaria, percebo que às vezes as piores invasões podem levar às melhores transformações. Que os muros que construímos para nos proteger muitas vezes acabam nos aprisionando. E que talvez, só talvez, precisamos ser invadidos de vez em quando para lembrar que não fomos feitos para viver em caixas isoladas, por mais confortáveis que pareçam. Afinal, o que é um condomínio senão um lembrete constante de que, por mais que valorizemos nossa privacidade, nossos destinos estão inevitavelmente interligados com os das pessoas que vivem ao nosso redor, quer gostemos disso ou não.